quero aproveitar esse momento, junto com o Silas aqui, para agradecer os patrocinadores, quem tem junto com a gente fazendo esse projeto acontecer. Dá aquela fortalecida, né? Vamos aí. Esse aí eu conheço bem. Silas Ferraz e Borelli. Para você que precisa de assuntos jurídicos, resolver qualquer BO, tá aqui o Silas, que já tem um tempo na área aí. O cara faz o trampo com excelência. Qual que é o próximo aí? Esse aí eu não conheço. Vou Fala, falar aqui Silas. um pouquinho. Felipe Festas. Você que precisa fazer sua festa aí, tanto de criança, adulto também. Felipe Festas. Ele vai proporcionar para você aí uma excelente festa para você e sua família. E se você está precisando aí de aluguel de cama elástica, o que mais que você tem lá, Felipe? Fala aí para nós. Decoração de festa e vários brinquedos lá. Futebol de sabão, dá pra criança, adulto, adolescente. Vai alegrar sua festa. Vamos lá. Esse é nosso cabeleireiro Ulisses. Um abraço, Ulisses. Você que Passei lá tá hoje, hein? fazendo essa parceria com a gente aí. Um cara que é conhecidíssimo aqui na nossa região, que dispensa comentários. O cara montou um lugar lá que é excepcional. Você vai lá, você esquece até do tempo, né? E ficou o nosso abraço aí, você, o Ulisses, o Lucão, o meu cabeleireiro também lá, o Michel. Obrigado, Valeu galera. por vocês aí Valeu. estar fortalecendo a gente aqui. Tá na tela aí já. Marta, grande amiga nossa, irmã também em Cristo, da pastelaria aqui que dispensa comentário também em Várzea Paulista aqui. É a pastelaria que tem mais de 200 tipos de pastel. Só para você ter uma ideia. É E bom, a hein? gente sempre que pode também tá por lá. Obrigado, Marta. Obrigado por acreditar nesse projeto aí, tá com a gente. Valeu. Esse aí também é de um parceiro nosso, Rodriguinho, que faz transportes aqui. Cara que esse é trabalhador, cara. Não tem dia, não tem hora e chega na hora, faz a entrega também tudo com perfeição, sem problemas, fala com Tomatinho Fretes. Senão você vai, chama aqueles nó cego aí que combina, não vai, chega atrasado, fala com o Rodriguinho. Esse é o tal do hambúrguer. Esse daí o hambúrguer é fera, hein? A gente foi lá algumas vezes já com a nossa galera. O Manuel, o cara que também acreditou nesse projeto nosso aí, está fazendo isso acontecer. Vocês que são responsáveis por esse projeto tá acontecendo. Se não fosse vocês, os cara bacana e trabalhador como o Manuel que abriu aqui, ele tinha uma unidade em Jundiaí, agora tem essa aqui em Várzea, bem pertinho da gente. Você que não conhece, passa lá, hambúrguer artesanal, é coisa fina. Chique no último. Aí Paraíba Reciclagem, muito obrigado a vocês que também têm acreditado, têm nos ajudado em várias coisas. A gente sempre que precisa, vocês estão aí prontos. Muito obrigado por vocês fazerem parte disso. Cada um de vocês é muito importante. Fala aí desse. Dinâmicas Pinturas. Você que precisa aí reformar sua casa, fazer a pintura aí, pode chamar o Paulinho lá da Dinâmica Pinturas. Pintura e acabamento fino, né? Eu sou suspeito, cara, de falar que eu já trabalhei com o Paulo, trabalho ainda quando eu posso, a gente faz uns trabalhos juntos aí, eu conheço um pouco da área e eu posso falar. Cara, os equipamentos de última geração, trabalha com uma equipe de profissionais de verdade, que eu vou falar pra você, nesse meio aí tem uns caras que é ruinzinho, viu? Tem uns tenho caras que é certeza. ruinzinho. Mas o Paulinho é um cara que preza muito pela qualidade do serviço e nos últimos anos aí tem evoluído. O cara é fera. Procura lá, Dinâmica Pintura. Max Corp. Esse aí é o pesado. Você dá também aí desde o começo com a gente. Muito obrigado por participar nisso que com certeza é um projeto que vai alcançar muitas pessoas e que se não fosse empresas como essa, a gente não teria condições de fazer. Tem mais algum aí, Delvan? O nosso amigo Jefferson. Esse aí também é
um cara que, quando eu falei com ele disso aqui, ele falou, cara, tô junto, é de primeira. Então, Jefferson, obrigado por participar com a gente. E sempre que a gente puder, a gente vai estar passando por aí, porque eu sei que você é um cara que trabalha com muita dedicação, sei da história, como você construiu essa padaria aí, que Deus continue te abençoando, cara, e você é fera, continue trabalhando da forma que você faz aí, que eu só ouço falar bem. Gráfica Mundial. Gráfica Mundial é o Léo, né? O Léo, a Angélica, que tá sempre com a gente aqui também. Vocês são irmãos e também já tem uma história aqui na cidade, né? Bastante tempo, tem muitos anos aí. Tudo que for relacionado à gráfica, procure eles, que eles... a Angélica falou de arte, é com ela, cara. E qualquer coisa que vocês imaginarem com relação à gráfica, é só procurar a Gráfica Mundial. Bem pizzas romanas. Esse aí é umas pizzas, aquelas bem pré-cozidas? Pré-assadas, Pré-assado, né? pré-cozidas, pré-assadas. E eles já participaram com a gente aqui na outra oportunidade, no primeiro episódio. Continuam com a gente. Eu espero que vocês continuem apoiando esse projeto, continuem com a gente. Ô Silas, e fala aí das nossas canecas, não vamos perder a oportunidade. Exatamente. Você que está assistindo nosso podcast aí, você pode adquirir a nossa caneca personalizada. Temos da Bragantina, temos da Bragantina Talk. Coisa linda, ó. Todo personalizado para você. E tem preto, hein? Temos também a outra versão aqui branca. Temos preta também. Vários modelos. Você que quiser adquirir a nossa caneca, é só você ir no Instagram, né? Lá no Bragantina Talk. Você vai ter a nossa lojinha lá. E que mais pra frente tenho certeza que vai ter vários outros produtos aí da Bragantina Talk, da nossa igreja, a Assembleia de Deus Bragantina, aqui em Várzea Paulista. E você que tiver curiosidade, acesse lá o nosso Instagram. E é uma forma de ajudar a patrocinar a gente também, né? Exatamente. Produto de qualidade, bonito e ainda ajuda a gente. E no próximo episódio, você que adquirir lá, nós vamos falar o seu nome aqui e agradecer pessoalmente pela compra e agradecer pelo fortalecimento que você está dando à nossa marca. Dá pra pensar em alguma coisa aí? Quem tiver uma coleção, hein? É verdade, dá pra fazer a coleção porque já tem vários modelos. Fazer algum sorteio, alguma coisa aí. Exatamente. Legal. Comenta aí no nosso podcast aí que você estará participando de um sorteio aí. Depois nós vamos bolar certinho. Aí no próximo episódio você pode estar ganhando aí uma linda caneca ou da Bragantina ou da Bragantina Talk. E aí vamos estar sorteando para você aí. E o nosso muito obrigado. Valeu. Seja muito bem-vindo, você que está conectado aí. Esse é o segundo episódio do Bragantina Talk. Está comigo aqui hoje meu companheiro Silas e também temos mais dois convidados aqui, cadeira cativa, Pastor Joás, e mais um convidado especial que nos dá a honra de estar aqui hoje, Pastor Daniel Batista, muito conhecido aqui na nossa região, aqui em Jundiaí, Várzea Paulista. E o Silas vai falar um pouco para nós aí do currículo do homem. Fala aí. Eu vou ter que ler aqui porque o currículo é extenso e não só tem um pouquinho aqui também do currículo dele, né? Vamos lá, o Daniel Batista, ele é acadêmico e ele está dedicando sua vida em estudar e lecionar em várias áreas. Ele também é professor da rede pública estadual, professor de teologia na FAESP e na FABAD, né? Graduado em História pela Unicesamar, pós-graduado em História e Sociologia pela FASUL, pós-graduado em Teologia Pastoral pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e daí isso vai o currículo dele, né? Vamos parar por aqui, senão vamos passar vários minutos aqui só falando do currículo dele. Aproveitar e já pedir aqui pro pastor Daniel, apresente seus livros aí, pastor, seu, da tua esposa Armeleda. Bom, gente,
boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai assistir, mas isso é irrelevante. O importante é você ter esse conteúdo, que com certeza vai ser muito relevante. Os livros, hoje nós já temos 5 livros publicados na editora Santorini, que é a nossa parceira, né? É uma editora que abriu as portas para nós. E nós temos. A ordem dos livros vamos ver, dá para ver aqui? Dá, né? A ordem dos livros foi o primeiro, Sim Nosso de Cada Dia, que é um livro sobre família, sobre relacionamento. É um livro onde nós compartilhamos os 25 anos da nossa vida conjugal, né? E aí esse livro ele vai tratar, então, relacionamentos, comunicação, finanças do lar, né, a finança doméstica, essa junção, né, dessas duas pessoas tão diferentes que se encontram e vão formar esse novo lar. E termina com a base, então, desse casal que quer viver e agradar a Deus em todas as áreas. Pastor, e não necessariamente é só para casal? Na verdade, não. Esse livro aí pra gente mais indica ele para quem não casou ainda, para já entrar no casamento tendo essa noção do que é essa vida, né? O que é essa convivência conjugal, e também já entendendo de alguns pontos que, por exemplo, quando eu e minha esposa nos casamos, nós não sabíamos. E aí a gente aprendeu, digamos assim, né, as duras penas. Então a gente já compartilha isso com esse foco. Se você ainda não se casou, leia esse livro, que eu tenho certeza que isso vai ajudar em muitos pontos você entender o que é essa dinâmica da vida do casal aí. Então, nesse livro, só para você entender, nós construímos 2 personagens que eles se encontram ainda, né, jovens, em determinado momento da vida. A história. É uma história. E aí eles se casam e começam a enfrentar as dificuldades que a vida proporciona para qualquer um. E aí nós entramos, então, a partir dessa vivência desse casal, com o ensino bíblico e prático em cada uma das fases que eles enfrentam, até concluir essa primeira etapa, né? A ideia, soltar um spoiler aqui, né? A ideia é continuar para as outras fases da vida, né? Mas, por enquanto, é só esse e vai ajudar muito. Tem coisa nova por aí, então. Vem, se Deus quiser. Depois, o segundo livro foi esse aqui, da minha esposa, que é o livro Escola Bíblica Infantil. Esse livro é o resultado de 26 anos de trabalho da minha esposa no Ministério Infantil. Então, esse livro ele propõe ser uma semente, né, para quem quer aí colocar na sua igreja esse trabalho e ainda não tem, né, uma noção, não sabe como ainda fundamentar esse trabalho, como estabelecer o departamento infantil na sua igreja. Então, esse livro tem toda essas ferramentas, né, todas essas dicas, todos esses ensinamentos de como você estabelecer na sua igreja. Diga-se de passagem, é um departamento muitíssimo importante, né? Além de ser muito importante, ele forma, né, as novas gerações, né? Então, se você não tem um departamento infantil que vai formar essa nova geração, provavelmente você vai ter uma igreja de idosos que vai caminhar para o fechamento, como está acontecendo em vários lugares no mundo. Então, é um departamento que tem que ser investido. Bom, esse é da minha esposa. Depois desse, veio A Criança e o Mundo Espiritual, que é esse livro aqui de minha autoria. E esse livro, ele surgiu da necessidade de lecionar esse tema para professores da Escola Bíblica Infantil. Eu fui convidado para lecionar sobre esse tema. E aí, então, eu pedi um tempo para mim pesquisar sobre o assunto, para me preparar para dar essa aula. E o resultado... Os estudos resultaram no livro. Nesse livro. Então, esse livro ele fala da criança, né? A criança, ela não nasce anjinho, como a gente pensa. Ela nasce Adãozinho, né? Ela já nasce, infelizmente, né? É assim que funciona. Ela já nasce com a semente do pecado, com essa incrível predisposição ao pecado. E aí, então, como que ficam as questões da batalha espiritual? Será que uma criança pode ficar endemoniada? Ou então, quando que uma criança deixa de ser inocente? E tantas outras questões que são abordadas nesse livro. E esse livro, outro spoiler, vai sair a 2ª edição desse livro agora, no próximo semestre, e a versão será ampliada. Tá?
Graças O senhor a Deus, volta aqui para apresentar. graças a Deus é um livro que está tendo sucesso, está entre os mais vendidos da editora e está ajudando muita gente. Eu tenho recebido feedbacks de várias partes do país, de pessoas que adquiriram o livro e leram e encontraram aqui algumas respostas que estavam procurando. Então, graças a Deus, é um livro que está ajudando muita gente. Aí, depois desse livro, nós fizemos, então, Festas Pagãs. Esse aí que eu li. Esse livro, ele tem uma pegada de uma pesquisa histórica, porque a gente trabalha aqui a origem das festas, né? Então, a gente trabalha as principais festas pagãs que nós temos aqui no Brasil, que às vezes são chamadas de festas culturais, né? Que é o Carnaval, as festas juninas, que estão acontecendo agora, o Cosme da União e Halloween. Então, essas festas, elas têm esse cunho pagão, porém, não necessariamente todas elas tiveram origem pagã. E esse é um detalhe que eu explico aqui no livro. Mas nós somos confrontados com esse tema a todo momento. Será que pode? Será que não pode? Aonde eu erro? Aonde eu não erro? Será que é pecado? Será que não é? Então, eu levanto aqui todos os simbolismos dessas festas, apresento a refutação bíblica e, no finalzinho do capítulo, ainda tem um resuminho para decorar e tem uma resposta na ponta da língua. Eu acho que tanto esse quanto esse das crianças, do mundo espiritual ali, é uma coisa que poucas pessoas têm respostas, né? Então eu acho que é interessantíssimo para qualquer pessoa o que tem no conteúdo desses livros aí, porque a gente sabe no dia a dia, conversando, que as pessoas, quando chegam nessas questões aí, dá uma travada. Trava, a gente não sabe o que responder. Essa que é a grande realidade. E assim, gente, esse livro aqui não é uma coisa assim, nossa, o pastor Daniel escreveu uma novidade. Não é. Na verdade, a minha pesquisa foi juntar, né, todo esse material, organizar, uma né? Uma compilação e trazer, então, respostas bíblicas para isso. Porque, assim, se eu disser aqui, nossa, isso aqui é inovador, ninguém... Não é. Na realidade, esse livro ele tem essa pegada histórica, então foi feita uma pesquisa muito detalhada. São citados muitos historiadores aí. Muito, tem muito material aqui, a bibliografia do livro é enorme. E aí depois, então, a resposta bíblica para isso, que eu acho que é o mais importante dentro do contexto que a gente vive. Tá? E aí também como lidar com isso, com as crianças, adolescentes. Né? Tem até planos de aula aqui, tá? Professores, tem até plano de aula aqui para você falar sobre isso. O pastor Daniel é professor, então tudo que ele escreve é voltado para... É didático. E aí, por último, o livro da minha esposa, Caminhando. Esse livro, Caminhando, foi o resultado das nossas caminhadas durante a pandemia. Essa que é a verdade. Nós estávamos num processo de cura, muitas coisas tinham acontecido, a gente estava tendo toda uma mudança na nossa vida e estava acontecendo muita coisa, o período pandêmico. E aí todo dia a gente saía a caminhar. E esse livro... literalmente. Literalmente, ele é o resultado dessas caminhadas. Então, tudo que tem nesse livro... Não perde a oportunidade também. Não pode, né, gente? Tudo que tem nesse livro são as vivências que nós tivemos durante essas caminhadas. Tá? Então, é um livro devocional, são mais de 30 capítulos. Então, você pode ler ele, né, por dias, como se fosse um devocional. E aí vai discutindo diversos assuntos, diversos temas que às vezes angustia a pessoa no seu dia a dia, né? Como lidar com isso. Então o livro é exatamente isso, é caminhando, passos para uma vida equilibrada. Então são tratados vários assuntos. A minha esposa é psicóloga de formação, então aí ela concilia, né, essa visão da psicologia, até porque era um momento pandêmico, estava acontecendo muitas coisas nessa questão das emoções, né, do lidar com toda aquela pressão do momento. Muita gente ficando doida aí. Muita gente precisando disso. Então ela concilia isso com conselhos bíblicos, com experiências práticas, e o livro está aí. E assim, só um toquinho, maridos, namorados e noivos. É um excelente presente para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva aí, tá bom? É só procurar a gente. Tá aí, a gente deixa então também... incluído aí depois onde achar esses livros, né? O contato do pastor, da irmã Leda. Bom,
Feita aqui então as apresentações do nosso convidado e também do material que ele trouxe aqui sobre diversos temas, nós vamos falar especificamente daquele vermelhinho ali, que é um tema que o pastor Daniel nos deu a honra de vir lecionar aqui hoje para a gente. Tivemos uma palestra abençoada aqui no nosso culto geral de jovens e a gente não podia perder essa oportunidade de aproveitar ele aqui no Bragantina Talk, né? Então, é importante falar que esse assunto ele divide opiniões, né? Nós sabemos disso, tem representações aí até grandes na internet que talvez vão destoar daquilo que eu vi no livro do pastor Daniel, mas aqui nós estamos para isso, para falar de argumentos e para fazer essa correlação aí com o livro que determina as verdades ou mentiras que é a Bíblia Sagrada, né? Então é isso que o pastor Daniel vai esclarecer para a gente aqui. Então eu já queria jogar na mesa aqui, pastor. A cultura, que é algo que o senhor até falou bastante ali no nosso culto ali, ela não pode ser considerada neutra. É isso que eu entendi bem? A cultura, ela, como eu expliquei na palestra hoje, ela é o resultado da produção humana. Então, tudo que o homem produz, como sociedade, é cultura. Constrói, então, aqueles vários tecidos que cria todo esse escopo do entendimento cultural. Então, desde afetos familiares, tá, até a concepção de leis, tudo está dentro desse tecido cultural. A cultura é algo totalmente aprendido. Ninguém nasce aculturado. Nós aprendemos cultura. Então, a primeira aculturação ela acontece no seio da família, tá? naquele núcleo mais fechado e mais próximo da pessoa, no seu crescimento. Então, digamos, a primeira aculturação tem ali até os seus 5, 6 anos de idade. Aí, a partir desse momento, a criança começa a se distanciar um pouco mais do núcleo mais central de onde ela foi gerada. Aí ela vai começar a ir para a escola, ela vai começar a ter contato com outros grupos, outras entidades. E aí ela vai, então, começar o processo que é chamado de segunda aculturação, que vai determinar, vai ser o restante da vida dela. Até a morte, ela vai continuar nesse processo de aculturação. Quando ela se distancia, ela vai encontrar, então, escola, vai encontrar outros amigos e uma série de outros grupos, ela vai ter uma visão de mundo mais ampliada. Então, veja, ela aprendeu a cultura, ela ampliou a visão sobre a cultura, e essa cultura está dentro de um contexto totalmente voltado às crenças que foram aprendidas. Então, não existe cultura neutra. Todas as culturas são carregadas dos seus pressupostos teológicos. E quando eu falo pressupostos teológicos, eu não estou me referindo à Bíblia, mas à concepção de divindade. Então, pode ser uma teologia totalmente focada em um outro Deus que não é o da Bíblia. Mas, moralmente falando, ela tem que ser lida, entendida, e nós temos que ou rejeitar certas coisas ou reproduzi-las, né? Então, todas as formas de cultura, elas têm que ser vistas pelo cristão como algo perigoso, ou tem coisas que a gente pode reproduzir tranquilamente sem nos preocuparmos? Tá, vamos lá. O evangelho, ele é supracultural, ou seja, o evangelho está acima da cultura. Porque o evangelho, ele é universal. Então, todos os conceitos bíblicos são conceitos universais. Tá? Nós não temos na Bíblia conceitos doutrinários que são locais. Eles são universais. E o evangelho tem essa pegada de ser supracultural, estar acima da cultura. Então, a cultura ela não pode transformar o evangelho. Mas o evangelho
entra na cultura para transformar a cultura. E onde o evangelho mexe? No pecado. Aquilo que culturalmente aquela etnia, aquele povo faz, procede e é pecaminoso pela visão do evangelho, tem que ser transformado e mudado pelo evangelho. Agora, aquilo que aquela cultura faz, que não é encontrado base bíblica para se julgar pecado, não precisa ser mudado. Então, vamos imaginar aqui. Você vai até um povo para evangelizá-lo e eles lá usam um determinado tipo de música, um determinado tipo de dança, um determinado tipo de instrumento, que é específico daquela etnia. Você não precisa necessariamente chegar lá e ensinar eles a cantarem música popular brasileira para poder louvar a Deus. Sim. Isso não tem problema nenhum. Eles podem continuar cantando no ritmo deles, tá? Na melodia deles, usando os instrumentos deles, os hinos de louvor a Deus. Inclusive, eles mesmos podem até compor os seus próprios louvores, com base no Evangelho. Agora, se aquela etnia admite comportamentos que são contrários à palavra de Deus e que está claro na palavra de Deus que aquele comportamento é pecaminoso, aí sim o Evangelho entra lá para mudar esse tecido cultural. Então, aspectos aprováveis e reprováveis que a gente isso faz fica, à luz da Bíblia. Isso fica também evidenciado, por exemplo, quando você pega os africanos, por exemplo, não é? São cultos completamente diferentes do nosso, né? Uma alegria, parece que dançantes, não é? E o Evangelho não foi lá para mudar esse comportamento deles, mas usar o comportamento deles agora pra com o louvor a Deus, não é? Perfeitamente. Eu uso sempre até esse exemplo para mostrar, quando eu estou falando desse assunto, discutindo esse assunto, de que lá, por exemplo, você falou que é dançante. Aqui, se a gente for aplicar da mesma forma que lá, já não é, já teria outra conotação. Aqui no Brasil, a gente tem o problema que a nossa dança brasileira, ela é sensualizada. E talvez isso já é uma decorrência do carnaval. A gente não vai tratar desse assunto hoje, mas como ganha peso essa manifestação popular, né, que é o carnaval, que ele é extremamente sensualizado. Então, assim, a nossa dança, ela é sensual. Ela é provocativa nessa particularidade da sexualidade. Seria paralelamente com a música, então. A música, ela já denota, né, isso, através do seu ritmo, né, e de todas as nuances que ela tem. Você pega, por exemplo, a dança africana, ela não é uma dança sensualizada. Quando você vê eles dançando no culto, não é. É uma expressão de alegria corporal. Então, assim, é nesse ponto que a gente tem que entender. Até agora eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu estava numa viagem no Chile. E eu estava hospedado na casa do pastor presidente da igreja lá onde nós estávamos, em Concepción, no Chile. E lá eles, na hora do jantar, eles tomam vinho. Né? E ele ofereceu, eu agradeci, porque... né, eu nunca tomei, não ia, só porque eu estava no Chile eu ia beber, né? Não tem sentido, né? E aí depois, né, ele veio perguntar para mim, por que o crente brasileiro tem esse medo todo do vinho, tem esse medo todo, né, disso aí? E aí eu disse para ele, eu falei assim, pastor, se um dia o senhor for ao Brasil, eu vou levar o senhor até o mercado, a gente vai comprar um vinho, sei lá, né? Não vou citar a marca aqui, mas um vinho comum, barato. Aí a gente vai levar para casa, eu vou te dar um pouquinho, o senhor vai provar, e aí o senhor vai ver a diferença do vinho que o senhor toma aqui e do que a gente tem lá. Falei, esse aqui já é um problema. Tá? Falei, outra coisa, nós temos dentro da igreja uma quantidade enorme de pessoas que vieram de uma vida de alcoolismo. Eles eram alcoolistas e foram transformados pelo poder do evangelho e abandonaram essa bebida. Agora, se toda vez que a gente for fazer uma refeição, se oferecer um pouquinho de vinho para esse irmão, a tendência dele, porque é natural, já que ele já teve essa ligação e essa dependência,
dele voltar a ser um consumidor de bebida alcoólica muito grande. Então, assim, os contextos culturais são diferentes. Tudo tem que ser levado em conta. Tudo tem que ser levado em conta. Então, a gente tem que observar quais são os pressupostos culturais que estão regendo aquele comportamento. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério com bebida alcoólica. Então, aí entra até o que Paulo fala, né? Se eu for comer carne perto do meu irmão e escandalizar ele, eu não vou comer. Porque eu também sou corresponsável pela salvação do meu irmão. Paulo aponta isso. Esse ponto aí eu queria chegar nele, mas Silas, entra no jogo aí. Pastor. Sim. Satisfação ter o pastor aqui. Eu quero entrar num assunto também um pouco meio polêmico. Eita, esse povo tá doido para fazer polêmica, gente. Sobre as festas pagãs, né, que é o do livro do pastor, o que o pastor acha de certas igrejas que elas estão, em tese, elas colocam as suas festas, copiam as festas pagãs, sim. Traz para dentro da igreja com a intenção de... É o que eles falam, né? A intenção deles de evangelizar. E tem bastante. Através dessa... Vamos supor, uma festa junina. O que o pastor acha disso? O pastor tem pra só falar fazendo um adendo aí, tem blocos de carnaval agora, cara. Eu andei vendo nas últimas aí, você viu isso, professor? Sim. Tem blocos de carnaval de evangélicos. Então vamos começar pelo carnaval, então. Então, as igrejas, por exemplo, argumentam que elas precisam ir ao carnaval, né, até com blocos, né, para poder evangelizar os carnavalescos, lá, o pessoal que está lá no carnaval. Eu acho que a intenção não é ruim, a intenção é até boa, não é? Mas... Eu acho que é aquele clássico caso que você mira na águia e acerta a pombinha, entendeu? É uma diferença muito grande entre as duas aves, né? Porque você vê que até não só dentro da igreja isso é reprovado. Até mesmo para quem é de fora da igreja. Muitas pessoas tiram sarro, muitas pessoas falam que um desejo de participar. Sim. A gente esbarra... apropriação de cultura. Isso. A gente esbarra na conveniência, não é? Eu acho assim, é exatamente o que Paulo, inclusive, fala sobre o assunto, de você ter esse filtro. Né? Porque tem algumas coisas que os benefícios que ele vai trazer, eles são muito inferiores aos malefícios que vão ser causados. Né? Então, Paulo diz, tudo me é lícito, mas a gente tem que ver a conveniência daquilo. Né? Até onde isso vai ser interessante, quais são os prejuízos que isso vão trazer para a igreja, as interpretações que isso vai ter, não é? Eu até, desculpa, entrei aqui no... Fica à vontade, pastor. O entrevistado aqui é você. Me ajuda. Mas aí, o que me chama a atenção é que eu vi, e vi com bastante... eu vi assim com bastante cuidado e até fiquei impressionado com igrejas formando assim aquele grupo de bateria que sairia com camisetas identificando a igreja no meio do carnaval, mesmo, né? Bloco de carnaval. Eu fico pensando às vezes, pastor Daniel, se Paulo tivesse que até usam aquele texto, né? Paulo disse, eu me fiz de tudo para com todos, não é? Mas imagine se Paulo tivesse que pecar, por exemplo, para poder ganhar o pecador, assim? Não é? Não tem então, sentido. Né? É uma coisa muito complicada. Então, eu acho assim que isso está sendo explorado de uma forma assim muito duvidosa pelas igrejas. Eu acho que isso é uma coisa que precisava passar por um crivo de resultados que isso pode trazer, exatamente considerando isso, pra pesar, né? Para pesar isso, até onde isso é. Até porque o método não necessariamente teria que ser esse. Se você quer evangelizar, existem você espera outros no final da rua. Exatamente. Você pode até fazer camisetas identificando a igreja. Perfeitamente. E colocar em pontos estratégicos, em pontos específicos. Não necessariamente você fazer um bloco imitando o que eles estão fazendo. E se você vai na contramão disso, você é taxado como exagerado, você tá querendo ser, não é? Crente demais ou coisas desse tipo, né? Vamos ver o que o pastor tem a dizer aí. A questão que eu aponto aqui no livro, inclusive em 1999, o escritor Freitas, ele é um escritor nacional aqui do Rio de Janeiro e ele tem uma obra muito grande, é bem monumental a obra dele,
a respeito do carnaval, dos blocos e do desenvolvimento deste carnaval de rua, esse carnaval de escola de samba. Então ele diz, nas palavras dele, é uma das citações que tem aqui no livro, ele diz assim, olha, até as igrejas evangélicas que pareciam ser mais conservadoras em relação a certas questões, retiraram o véu, vestem fantasias e formam blocos de carnaval para, e ele coloca entre aspas, isso é uma citação dele, entre aspas, pregar a palavra do Senhor. Então, assim, em 99 ele já estava falando a respeito disso, que já tinha essas igrejas que estavam, segundo ele, tirando o véu e vestindo fantasia. A desordem já vem de mais tempo, então, entendeu? né? Então, assim, vamos parar para pensar. Nós temos uma festa extremamente sexualizada, uma festa onde o governo participa distribuindo kits para drogados, preservativos, aonde a empresa de bebida alcoólica é que mais lucra, aonde a gente sabe que há um turismo, tá, sexual, que vem gente do mundo inteiro para o Brasil a fim de poder, nesse momento, o Brasil já tem uma fama desfrutar desse turismo sexual. É uma festa onde o resultado é mortes, crimes, tráfico de droga, destruição patrimonial e uma série de outras coisas que depois vai acarretar uma conta enorme que a gente vai pagar com os nossos impostos, e aí a igreja olhar para isso e achar que é passivo e que é normal entrar nesse meio. Então, assim, alguma coisa com essa visão está distorcida pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o que essas pessoas fazem no oculto, até a gente contar, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, é inadequado. Então, como é que você entra lá? O tanto que aqui no livro eu abordo exatamente isso. Existem modelos de evangelismo muito mais bem-sucedidos, de pessoas, de igrejas, né, de algumas comunidades que vão para o carnaval, não para ser carnavalesco, mas para estar ali, às vezes, prestando auxílio e socorro a pessoas que saem de lá embriagadas, drogadas, brigas, socorrem essas pessoas, estão em pontos estratégicos onde dá saída do pessoal e ali atendem, ali acolhem, falam do amor de Cristo para aquelas pessoas. Então, assim, é uma estratégia, do meu ponto de vista, como você falou, muito mais louvável. Veste essas pessoas e vai para um ponto específico e aborda as pessoas. Até porque quando o carnaval acaba, a alegria, a fantasia também acaba. E essas pessoas estão vazias de Deus. Eu vi um líder evangélico, ele tentando justificar isso, dizendo assim, quem critica não vê os resultados e tal. Mas aí eu acho que essa é a pesagem que tem que ser feita, sim, não é? Eu acho que se você for olhar para os resultados, tá, sem considerar os prejuízos que isso vão trazer, isso pode até, de certa forma, compensar. Mas eu acho que o saldo que isso tem deixado não tem sido bom, não é? Eu acho que não equilibra a balança. É fato que a igreja precisa evangelizar mais. Sim. Mas não é por causa dessa falta que nós podemos fazer de qualquer jeito, né? Eu vi uma reportagem agora, esse ano eu vi uma reportagem, e o que estava sendo colocado em xeque era exatamente isso. Então, aqui no Nordeste brasileiro, né, nós temos o Carnaval do Frevo, né? E aí tinha um bloco evangélico na rua fazendo frevo, rodando aquelas guarda-chuvinha, aquele guarda-chuvinha e fazendo lá os cumprimentos que são gestos de umbandismo. É uma apropriação da Umbanda, tá? Então, dos Oxalás e de outras, né, divindades que estão ali dentro do umbandismo e que tem aquelas saudações, que tem aquelas danças, e eles estavam reproduzindo isso com lá o guarda-chuvinha na mão, e aí uma pessoa, um umbandista, ela estava reclamando para o repórter exatamente isso. Olha, eles estão se apropriando daquilo que é nosso e estão dizendo que é para o Deus deles. Então esse povo tem que decidir o que eles querem. Então veja a que ponto chega... A que nível nós chegamos, né? Esse tido cristão que não observa
que a gente tem que manter as coisas muito claras. A gente não pode entrar numa área cinza e ficar preso ali dentro. Nós temos que ter as coisas claras. Até porque nós somos a luz. Ou pelo menos deveríamos ser a luz. Então, quando nós, cristãos, entramos numa área cinza e não conseguimos distinguir entre o certo e o errado a partir da palavra de Deus, isso abre uma série de precedentes para outras coisas que são mais prejudiciais do que lucrativas. Eu acho que não compensa. O que eu acho curioso é que no Brasil, como nós somos, acho que praticamente fundadores da Umbanda, se eu não me engano, acho que é um... A Umbanda é a religião brasileira. É de uma mistura, religião né? brasileira. Ela mistura candomblé, catolicismo e espiritismo. E em todas estas festas que estão citadas aí, me parece que em todas elas existe eles se aproveitam dessas festas e colocam ali muitos marcos, né, deles que ficam acho que talvez desconhecidos para alguns, mas que estão ali muito bem cravados, né? No quesito sincretismo religioso, eu acho que o Brasil só perde para a África. Tá, o continente africano é onde tem os países mais sincréticos do mundo. Acho que a gente só perde para a África. O Brasil ele é sincrético na sua crença. Então a gente é uma mistura muito grande. Então, por exemplo, o que é o candomblé? O candomblé ele é uma religião de origem afro, tá? Que foi praticada aqui no Brasil pelos escravizados. O que é o catolicismo? O catolicismo é o catolicismo romano que teve a sua origem lá no cristianismo, mas depois, ao longo do tempo, foi tendo todas, né, as mudanças e todas as incrementações teológicas que resultou no que é o catolicismo hoje. A quantidade enorme de santos e os dogmas que foram criados pela Igreja Católica, a autoridade papal e toda aquela coisa que vem desde lá do século IV com Constantino. Não é a igreja fundada por Cristo. Não estou querendo gerar muita polêmica, né? Mas essa que temos hoje aqui é a romana, tá? Ok. E o que é, então, a Umbanda? A Umbanda pega os elementos africanos, do culto africano, pega os santos da Igreja Católica e pega a visão do Evangelho do espiritismo kardecista e mistura tudo em uma só. E cria-se uma religião totalmente brasileira. Ela foi criada aqui. Essa religião nasceu no Brasil. Ela está agora espalhando para o mundo, mas a partir do Brasil, que é o sincretismo, a união dessas três vertentes. E tem mais. Na Umbanda também tem muitos elementos tribais indígenas daqui do Brasil, do povo originário brasileiro. Então, é um completo sincretismo. Então, a gente já tem uma igreja católica que já é sincrética, aí a gente tem o que veio da África, aí a gente tem o espiritismo, aí a gente tem aquilo que os nossos povos originários, os indígenas, também já cultuavam, e mistura tudo na Umbanda. E ela está ganhando espaço no Brasil, está crescendo no Brasil, terreiros de Umbanda estão surgindo em todo o local. O São Paulo é um dos locais onde a Umbanda está crescendo muito, e isso está influenciando até mesmo alguns movimentos tidos pentecostais evangélicos. Que o que você vê dentro das igrejas não difere em nada do que é visto dentro de um terreiro de Umbanda. É igual. Igualzinho. O procedimento, a ação, o movimento que trejeitos, se faz, tudo é igualzinho. Então, assim, no quesito sincretismo, a gente tem no Brasil assim uma acolhida muito grande. Tá? E a igreja mesmo mais refinada e mais adequada ao evangelho, ela está sofrendo essa pressão. Igreja bíblica, não é? A igreja bíblica. Por quê? Porque parece-me que o povo gosta de que esses elementos estejam presentes, até por uma questão de... é mais legal.
Talvez seja isso, no pensamento dessas pessoas. Só que isso afasta do Evangelho. Eu proponho que a gente até faça aqui uma discussão mais à frente sobre essas heresias que têm dominado boa parte do povo evangélico, que eu acho que a gente precisa trabalhar esse tema, e eu penso que isso seja até urgente nós falarmos disso. Porém, à luz do que o Silas perguntou, e dentro do assunto ainda, nós fomos colonizados pelos portugueses, e de lá vieram muitas coisas, né? Inclusive a festa junina, veio de lá. E essas festas, elas têm todas a ideia de comemorar aniversário de santos. Então o santo está sempre evidenciado ali. A festa junina são 3, né? São 3. Agora, quando a gente pensa nisso, dentro da questão da festa junina especificamente, ela vem da mitologia persa, não é isso? Vem muito de... Porque assim, quando a gente encontra... Na verdade, assim, a pesquisa que eu fiz, eu retomei, né, até o Portugal, que era muito forte ali, né? A festa junina era chamada joanina apenas, em Portugal. E ela tinha uma grande participação popular dessa festa. E aí, quando os portugueses vêm para o Brasil, eles trazem isso com eles, esse contexto. Quando chega aqui, a ideia dos jesuítas era catequizar os índios. E como na festa junina tem a presença da fogueira, isso atraiu a atenção dos índios, porque os índios têm como um elemento dos deuses o fogo. É muito importante isso para eles. E aí, aquela comemoração ali no pátio da igreja, dentro daquele ambiente cristão, que tinha a fogueira também, interessou os índios. Então veja como que o sincretismo começa aí exatamente nessas misturas. A ideia dos jesuítas de cristianizar os índios era salvar as almas, porque na visão dos jesuítas o índio era um pagão de alma perdida. Então o único jeito de trazer ele à salvação era evangelizando, era catequizando. Então, quando eles faziam a festa de São João e automaticamente nessa festa acendia-se aquela grande fogueira, os índios encontraram ali um ponto comum. E aí que está o problema. Foi ensinado para eles que uma coisa era diferente de outra? Aqui que está o ponto. Então, talvez o que está acontecendo hoje, pastor, é exatamente isso. Será que nós estamos tendo a competência de ensinar que uma coisa é diferente da outra? Ou a gente está se deixando levar e criando sincretismo dentro da igreja? Talvez essa a resposta. Partindo especificamente da origem dessas festas, elas, pelo pouco que eu li sobre isso, elas tinham especificamente, tanto na Europa como no hemisfério norte, estavam muito ligadas ao resultado de colheita, de plantação. Isso, não é? Isso. Então isso vinha como uma festa onde eles, em forma de comemoração, partiam para a fogueira, partiam para... que são aqueles elementos que nós vamos encontrar dentro dessa questão das festas juninas e outras que a igreja acaba... mas a nossa preocupação vem exatamente aí. Até onde isso pode ser compartilhado pela igreja evangélica no Brasil, que já sofre por inanição? Eu diria que a gente tem perdido muito das nossas características, né? Porque à medida que, como foi apontado agora, o sincretismo visto dentro do catolicismo e dentro de outras religiões faz com que a gente se preocupe com o futuro da igreja evangélica no Brasil, muito embora eu vi um dado muito importante esses dias atrás, de que nós, até 2030, nós seremos maioria no Brasil. Nós já estamos aí ultrapassando a metade da população brasileira. Isso de fato, são dados muito importantes.
Agora, o que me preocupa é exatamente esse sincretismo no meio evangélico, né? Então, a quantidade, mas aí tem o fator qualidade, né? Sim. Faz esse número ser completamente mentiroso. Completamente mentiroso, né? Porque nós acabamos de falar aqui é muito bom ter de número, evangélicos, né? Evangélicos quase que umbandistas. Né? Então fica difícil a gente saber quantificar isso aí. Abandonam a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e começam a imitar esses comportamentos, essas coisas, trazendo inclusive, não é, já que o assunto é esse, trazendo para dentro da igreja. Imagina o que é a igreja fazer hoje uma festa junina. Eu penso que, como o carnaval que foi aqui discutido, a gente não tem necessidade dessa imitação. Isso é muito mais prejudicial. Crentes que muitas vezes não faz mal nenhum. O filho, porque hoje é um grande problema que envolve filhos de crentes nas escolas. Isso. E alguns até impedem. Aí é na área dele. Até impedem, por exemplo, o filho de ir para a escola, porque naquele dia vai ter ali a festa junina. Não estamos nem falando dos elementos, que ali que é uma coisa que vai vir daqui a pouco. Mas até onde a igreja pode se isolar disso sem ter sem criar um choque com relação ao prejuízo que isso pode trazer à igreja, né? Tá, então vamos lá. A festa junina ela tem, né, os 3 santos principais, né? O Antônio, o João e o Pedro. O Santo Antônio é o do casamento, né, que é dedicado a ele aí, né, fazer as mulheres, principalmente as encalhadas, conseguir arrumar um marido. A igreja distribui o pão de Santo Antônio e uma série de outros elementos que elas têm nesse momento, que é no dia 13, né, que já passou. Então, né, teve muita gente que já perdeu a chance. Mas, na verdade, o Santo Antônio ele tem esse nome depois que ele abandona a vida dele, né, vida secular, e vai para a vida religiosa. O nome dele é Fernando. Não sabia, não. O nome dele é Fernando. Aí ele vai para uma vida monástica e depois vira o Santo Antônio. E a igreja atribui isso a ele, incentiva isso. Então, assim, não adianta querer esconder e falar que não, porque essa é a realidade. A igreja distribui o pão de Santo Antônio, que é para ser consumido para arrumar bons casamentos, ou então fazer um outro tipo de simpatia. Tem a imagem do Santo Antônio, que quando não responde a pessoa que queria o casamento, pega um copo com água e coloca a imagem de ponta cabeça, que é para castigar o Santo Antônio até ele atender o pedido. Então veja que é uma série de coisas, até parece brincadeira, né? Mas é o que a fé demanda dentro desse contexto de acreditar nesses rituais. Aí a gente tem o João, que é o João Batista, tá? Esse é o que vem lá do João Batista. E aí, se o João nasceu agora no meio do ano, então Jesus tem que nascer em dezembro, porque eles são primos e tem 6 meses, né, de diferença de data de nascimento um do outro. Então, aí deu ruim na data de Jesus, porque Jesus não nasceu em dezembro, né, mas o Santo Antônio está aqui. E aí, o que acontece de verdade nessa data do do São João? Talvez estão comemorando a morte dele, não a vida. O mais provável dentro da cronologia é que esse dia remeta-se à data da sua execução por Herodes. Né? Porque ele estava preso, porque ele falava contra Herodes, contra o adultério que Herodes cometia. Ele estava preso. A filha de Herodias, que era a mulher de Herodes, que por consequência também era a mulher do irmão dele, né, que agora estava com ele, ela dança e ela recebe então de Herodes a proposta: você pode ter até metade do reino, o que você quer? Ela pergunta para a mãe fala: arranca a cabeça dele fora, a cabeça de João. Por que João? Porque João denunciava a vida ilícita que ela e Herodes tinha, e ele é decapitado. Então, a data provavelmente que está sendo comemorada é dessa decapitação de João e não de outra coisa. E aí tem diversos elementos. A fogueira, por exemplo, segundo, né, o que conta as lendas católicas, foi a fogueira
que Isabel acendeu para avisar Maria, porque Isabel morava nas montanhas e Maria morava na cidade. Então, quando você vê a fogueira, nasceu João, tá? Então, quer dizer, é cheio de lendas, é cheio de fatos que, na verdade, a gente não tem uma fundamentação histórica para dizer isso é verdade. Mas são lendas, crendices, que ao longo do tempo foi contada na Igreja Católica, foi ensinada na Igreja Católica, de uma forma ou de outra, e isso acabou virando um legado que é atribuído a essa pessoa, que, na verdade, a gente conhece ele pela história bíblica. Ele foi um homem totalmente dedicado a Deus, que morreu por causa do Evangelho de Cristo. Então veja a disparidade que é, né? E aí, por fim, a gente tem o São Pedro, que, segundo a Igreja Católica, é atribuído para ele ser o guardião das chaves do céu, né? Ser o cara que faz chover. Até tem, né, nos recantos aí do Brasil, né, dos interiores aí, né, na região que é mais rural, né, quando está tendo trovões, as mães falam para os filhos, é São Pedro que está puxando os móveis, alguma coisa desse tipo. Porque tem toda essa tradição, toda essa lenda em torno, né, dele ser o cara que faz chover e etc e tal. E aí a gente vê que tudo isso parte de uma interpretação totalmente equivocada, porque esse São Pedro aqui é o Pedro, o apóstolo de Jesus, né, que negou Jesus. Tá? Então, assim, mas isso não foi o fim, isso na verdade foi o começo, né? Porque a partir dali que ele foi realmente se converter a Cristo. E foi um homem totalmente dedicado à sua fé, morreu por amor a Cristo, tá? E não existe essa conotação bíblica dele ser o dono das chaves. Muito pelo contrário, se ele é Apocalipse, o próprio Cristo diz dele mesmo, eu tenho as chaves. Então, quer dizer, já é um contrassenso. Acho que ele tomou de Pedro de novo, né? Só assim, né? Mas... E aí é muito importante a gente falar de Pedro, que tem uma história da mãe dele, né? Que em certos momentos passa a ser até mais importante do que o próprio Pedro. Porque o Pedro é comemorado com as carreatas, né? Faz carreata ou de veículos, ou então até mesmo no mar, né? Com barcos, navios. Mas o mais importante, e que é interessante aqui, é essa tal dessa mãe de Pedro. Diz que ela era uma mulher muito ruim, muito ranzinza, que sempre tratou todo mundo mal. E aí, quando ela morre... Essa é a que não foi nem pro céu nem pro inferno. Ela chega lá para entrar no céu, mas não pode, porque ela foi muito mal, não tem nenhum ato, né? Acho que boa era a sogra dele, que ele pede para Jesus curar, não é? Aí ela também... Sobrou a sogra na família ali. Não entra pro inferno, né? Quer que seja onde lá. E ela fica ali, vagando. E aí diz que Pedro fala, né? Porque Pedro tem uma proximidade muito grande com Deus no céu e coisa e tal. Aí Pedro vai falar com Jesus, fala, né, dá uma graça, né? Tira minha mãe do purgatório, tira ela lá desse lugar de tormento que ela tá. Essa história é que deu ruim no meio, né? Conta. Aí diz que deram lá uma folhinha de cebola para ela segurar, lá, alguma coisa assim, e foi tirando ela, né, do limbo lá do purgatório para acender ela ao céu, né? Que daí Pedro conversou com Deus e deu um jeitinho lá, ó, Pedro já corrompendo Deus, né? Deu um jeitinho lá para tirar a mãe dele lá dessa situação. E conforme ela ia sendo tirada, né, daquela situação, as outras almas que também estavam sofrendo a mesma penúria agarravam-se nela. E ela, por ser tão ruim em vida e continuou depois de morta, ela começou a espernear para que ninguém subisse junto com ela. E aí, em determinado momento, essa folha, né, aí de cebolinha, alguma coisa assim, arrebenta, né, porque ela está se movimentando muito. E aí ela fica entre o céu e o inferno, nem vai para o céu e nem vai para o inferno, criando assim uma imaginação de haver um espaço intermediário entre céu e inferno, que aí é frontal à doutrina bíblica, porque a Bíblia deixa certo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Para acreditar numa história dessa, a pessoa precisa ter muita
é uma cabeça muito fértil, né? Para criar essa história, não é? Então, criar e depois acreditar. Depois acreditar né? numa história dessa, né? Mas é uma realidade, assim, folclórica, né? Que existe, principalmente nas regiões mais rurais, onde as pessoas são mais simples, e as pessoas acreditam, por incrível que pareça. Você imagina um padre, né, com toda a sua autoridade eclesiástica que ele tem ali, contando essa história. Isso é complicado de se imaginar. Para quem é de fora, não é cristão, talvez ele olhe a Bíblia toda como um folclore. Né? Pode ser. Não consegue entender a diferença de algo que está escrito e preservado há milhares de anos e todas as evidências que isso é papo para outro dia. A gente falar do quanto que a Bíblia é um milagre. Sim. Né? Mas o que me chama a atenção, dentro desse assunto ainda, é que da reforma nós quebramos o laço que nós tínhamos com todo esse início ali de sincretismo. Início não, acho que já estava bem avançado, né? Avançado já. Então, isso por si só já seria um motivo para um cristão, para um evangélico, vamos colocar assim, não participar de uma festa que tem como pano de fundo, e não é um pano de fundo que está muito fundo, não. O pano está bem, tá bem na frente, na verdade, tá bem visível, né? Bem próximo. Que sejam totalmente dedicados a santos, né? Então, assim, todos esses elementos que são feitos, desenvolvidos, passados ainda, ensinados às crianças na escola, eles continuam sendo com o mesmo significado, não é isso? Então, agora sim, vamos lá para uma revelação que talvez, né, as pessoas não se atentem a isso, está no livro, né? Então, vamos lá. Santo Antônio. O que é o Santo Antônio na Igreja Católica? A gente já acabou de falar. É o santo casamenteiro, tal. Ok. Quem que é o Santo Antônio na Umbanda? É um Exu. Bom? E o que são esses Exus? São orixás mensageiros que vêm da onde? Do candomblé, das religiões afro. Então, vamos pensar aqui como que aconteceu isso. Que não é coisa nova, não foi criada aqui na Umbanda. Não. Vamos pensar como aconteceu isso. O povo, o africano, ele foi tirado lá da África e foi escravizado aqui no Brasil. Quando ele veio para o Brasil, o que foi oferecido para ele? A Igreja Católica. Inclusive, até uma informação interessante. Por que as pessoas falam assim, essa aí é a roupa de missa? Já viu essa expressão? Tá com roupa de missa, né? A pessoa vestiu uma roupa melhor. Então, por que roupa de missa? Porque no domingo, o escravizado tinha a chance de não trabalhar se ele fosse para a missa. Então, aí era o dia de pôr roupa de missa. E ele ia para a missa. Então, toda a igreja, toda a fazenda começou a construir a sua própria igrejinha, a sua própria paróquia. Por quê? Porque daí o escravizado ia, participava e já estava disposto ao trabalho novamente. Você vai ter que ir lá na cidade, vai ter que levar, vai ter que dar gasto, vai o dia inteiro, a gente vai perder mão de obra. Veja bem como são as coisas. Não é, nossa, tá vendo como esse povo é dedicado à fé? Olha, cada fazenda tem uma igreja. Não. Ali era economia, ali era uma questão logística para economizar, tá? O patrão economizar. Essa que é a realidade. Então, aí ele ia à missa. Quando ele chegava lá na missa, ele encontrava o que na Igreja Católica? Ídolos. Diversos ídolos. E ele começou a associar esses ídolos àquilo que ele acreditava. Então, vamos lá. O Santo Antônio, na Umbanda, que também é o dia 13 de junho, considerado o quê? Duas faces do santo guerreiro. E o Santo Antônio tem essa conotação de ser o guerreiro, o defensor. Então, o orixá é esse santo de duas faces, guerreiro. Ele fazia associação com o mais próximo que tinha. Com o mais próximo. Então, imagina, o escravizado que agora não podia exercer a sua fé, a sua religiosidade nativa, indo para a Igreja Católica e encontrando um elemento parecido com o que ele acreditava. Então, por isso que a mesma imagem do Santo Antônio que está dentro da Igreja Católica está no terreiro de Umbanda e lá ele é Exu. É a mesma. É o sincretismo. Vamos continuando aqui, que tem mais. Tá? O que é o São João?
é um Xangô na Umbanda, que é do dia 24 de junho. O que são os elementos do Xangô? O fogo, tá? Que representa na fogueira de São João. Era um prato cheio. Veja bem, então assim, como que eles vão para a igreja exatamente para encontrar esses elementos aonde eles poderiam exercer a sua religião nativa, mas ocultada naquele padrão católico. Porque se eles começassem a praticar a religião nativa deles, eles iam ser castigados. Eles iam apanhar. Eles iam sofrer castigo físico. Então eles vão para a igreja e encontram elementos próximos e constroem o sincretismo. Então a mesma imagem do São João, que está dentro da igreja católica, está lá no terreiro de Umbanda. E é o Xangô, do fogo. Voltando aqui para... Podemos? Pode. Para a questão, novamente, dessa correlação que existe entre essas festas pagãs, não é? Que está visível o envolvimento de santos, envolvimento de... Não é? E nós encontramos algumas figuras. A gente tem lá numa festa junina alimentos, podemos até dizer, que são coisas que a gente precisa ponderar com relação a isso, até onde é importante a participação de um cristão em festas desse nível. Sim. Eu diria que um dos grandes problemas que a gente precisa focar é o fato... nós temos aí muita coisa. Quem não gosta desses alimentos quase que de origem nordestina, não é? Lá tem muita coisa boa e o nordestino é bom na confecção de alimentos, e a gente sabe disso. E isso é trazido para dentro da festa. Então as crianças muitas vezes comem disso, e a Bíblia diz que nós não podemos ter parte, não é, nessas coisas que são normalmente sacrificadas a esses ídolos. E apenas para juntar as duas coisas, eu sei que o nosso tempo é curto aqui, nós temos aí a questão, a gente podia focar a questão da quadrilha, por exemplo, que existe uma festa junina. O que isso traz, e eu acho que isso poderia ser fruto desse cuidado cristão, nessa avaliação de participar nessas festas e ter participação nesses eventos. Porque o que é uma quadrilha, por exemplo, numa festa? Qual é a função? Você lá tem um casamento, né? E ali aponta para uma mulher que engravidou. Isso. Antes. O casamento é forçado. E ela é obrigado, o cabra é obrigado a casar com ela, né? Isso aponta para a fornicação. Né? Ou seja, eles caíram. Geralmente o noivo está embriagado. Eles pecaram antes. É o pai da noiva vai com a arma. Isso aí vai obrigar ele a casar. Isso. Então, veja a implicação disso tudo dentro de um evento como esse, que são bandeiras que a igreja hoje ainda defende, não é? A igreja defende o padrão da moralidade, a pureza, não é? Ali o casamento dentro daqueles padrões elencados pela palavra de Deus. Então, tudo isso, apenas para dar material para que você nos traga também, dentro desses elementos, eu penso que tudo isso marca essa divisão que deve haver, não é? Essa não participação dos crentes em eventos dessa natureza, né? Com certeza. Então, só concluindo essa parte, né, do sincretismo, daí a gente já vamos falar um pouquinho sobre a quadrilha. Faltou um, que é o São Pedro. O São Pedro também é Xangô na Umbanda, do dia 29, né? Então, o que esse Xangô representa para as religiões africanas? Presença de força, liderança, ele rege o fogo, o trovão e os raios. Então, Xangô, assim como São Pedro, tem como símbolo a pedreira. Olha, então, veja bem, eles têm lá dentro do elemento, né, cultural africano, daquela crença, esse Xangô que governa os raios, os trovões, então está relacionado aí à chuva, que a gente já falou, né, o São Pedro que faz chover, né? E também é um elemento representado por pedras, que é o significado do nome Pedro.
Né? Exatamente a isso. associação vem daí. Então aí, ó, eles encontram esse elemento dentro da Igreja Católica que remete ao que eles conhecem dentro da religiosidade africana. Então aí eles unem esses elementos. O mesmo São Pedro que está lá na Igreja Católica, você vai encontrar ele dentro da Umbanda, dentro do terreiro de Umbanda, e sendo venerado como Xangô e não como santo. Então veja, eles conseguem assimilar essas questões que são iguais, né? Ali do santo e do Xangô, do Exu, e eles colocam no mesmo patamar, e aí então o mesmo santo serve para as duas religiões. Ele é adorado como santo, beatificado na Igreja Católica, e como Xangô. Eu acho que nem precisar. Qualquer semelhança já seria um prato cheio para eles que estavam ali fazendo aquilo de forma obrigada. Eles estavam procurando, porque a fé deles não se encaixava dentro do catolicismo. Então eles resolvem isso fazendo esse sincretismo religioso. Já adicionamos aí uma coisa, acho que um elemento muito mais, diria, pesado para o evangélico em si, que eu falei que a partir dessa quebra que foi feita lá em Martinho Lutero, sim, nós já teríamos motivos de sobra, eu entendo. Sim. Mas aí a gente ainda entender que o candomblé, a Umbanda em si, tem uma participação muito grande nisso. Antes de caminhar, não sei se tinha ficado alguma questão para responder. A quadrilha. Sobre a quadrilha. Vamos falar um pouquinho sobre a quadrilha. A quadrilha ela é de origem francesa. Esse estilo de dança de quadrilha aos pares começa na França. E aí ela passa por uma série de adaptações culturais e que resulta no que a gente tem hoje. Então faz-se, né, os pares e começa ali, é uma dança guiada, porque tem alguém falando o que tem que se fazer. O próprio ato da dança é todo envolto numa trama de mentiras, né? É verdade, não é, chove, não chove, é cobra, não é cobra. Então já tem todos esses elementos. E termina no casamento. Os casamentos eram arranjos entre os donos de terra e eram feitos exatamente nesse período entre, né, ali colheita e preparação para o plantio, que começa agora aqui em junho, julho, agosto e setembro. É a baixa dos rios, então está tudo ali dentro desse contexto. Os deuses adorados eram os deuses dessa fertilidade rural, né? E os casamentos arranjados aconteciam nessa época exatamente porque era o momento dessa festança. E aí, quando vem aqui para o Brasil e ela se contextualiza aqui dentro da nossa cultura, ele passa a ser essa chacota do cara que engravidou a menina, mas ele não quer casar com aquela menina, mas agora os pais e irmão daquela menina tomam as dores da honra da família e pegam lá a espingarda, a garrucha, e levam esse cara, e o casamento acontece na delegacia, porque o cara está embriagado e vai casar na marra. Então é como o pastor falou, tem toda essa conexão, né, com essa relação sexual antes do casamento, com esse engravidamento, né, que a pessoa ficou grávida e antes de ser casada, que são práticas extremamente contrárias e muito claras na Bíblia, que não fazem parte da vida cristã. Posso ler um texto aqui, pastor? Por apenas para dar um... Sim. Olha, em Atos aqui, Paulo está falando acerca desse comportamento cristão. Eu acho que esse texto aqui cabe bem. Sim. No momento. Eu cito ele aqui no livro também. Capítulo 15? Sim, exatamente. 15, o verso de número 28 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, ó: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ele chama isso necessário. Ele diz que não queria aqui sobrecarregar as pessoas. O que ele queria era trazer coisas que eram definitivamente coisas necessárias. Aí ele diz assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Esses elementos nós encontramos exatamente dentro da festa junina. Da festa. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Ele disse assim, bem vos vá. Ou seja, passe bem, não é? Passe bem. Evita isso e viva em paz. Viva em paz. Exatamente. Agora vamos, né, só
ir agora para essa questão das comidas. Aí vem aquela pergunta, nossa, mas então eu não posso comer um curau, não posso comer uma pamonha? Não, pode comer à vontade. Tem esse detalhe, que são todas do milho, né? Isso, porque a colheita, né, do milho, né? Agora, então por isso que chove essa grande quantidade de coisas, né, a partir do milho, dessa culinária. E que cá entre nós, é uma delícia. Sim. Puxa vida, um bolo de milho aí, olha, dá até água na boca. Então, qual que é o problema que a gente encontra com essas comidas? Vamos lá. A Igreja Católica fez a festa junina. Está lá no pátio da Igreja Católica. Ali está tudo consagrado àqueles ídolos. Aquela festa é em dedicação àqueles ídolos. O que você tem que ir lá comer isso? Você quer comer bolo de milho? Compra no mercado. Porque Paulo fala, quando você for comprar no mercado, não pergunte se a carne do boi se o boi foi morto sufocado ou... não então, pergunte. Então é um problema da consciência aí. Pra gente você não ter. Então assim, tá no mercado, vá lá, compra, come e seja feliz. Para quem está ali participando com a consciência católica romana como eles, tá? Isso não tem a relevância que tem para um crente que conscientemente vai lá e compra isso. Sim. Então, ou seja, isso pode não fazer nenhum mal para eles, mas pela nossa consciência vai fazer mal. Lá. Se não faz mal físico, faz espiritual. Eu quero complicar. Tá. Eu quero complicar. O Silas aqui, ele é casado com a minha prima e eles vira e mexe aí já estão falando dos planejamentos aí para filhos. Vou jogar o Silas aqui. Silas, se você daqui um tempo aí que tiver um filho e ele é convidado para ir, seja na casa, acho que hoje já se faz em casa, junta vizinhos, ou vou mais longe, na igreja. Complicou. Aí você me complicou. Porque a gente sabe. Não, porque a gente sabe. Eu conheço igrejas que fazem, e a gente sabe que as igrejas, quanto mais modernas, quanto mais novas, elas não têm muito essa visão de nada disso que nós estamos falando aqui. Elas vão olhar com um distanciamento. Falar, tá, pode até ser que tenham elementos, pode até ser que a origem seja essa, mas hoje não tem mais significado. Aqui, ó, lá na casa do meu vizinho, lá não tem nada desse significado aí, é só passar um tempo, é só se divertir, é só, por mais que esteja replicando algumas coisas que vão ser dessa origem. E por que isso tem que ser exatamente no mesmo período das férias? Você não tem milho o ano todo? Ou pelo menos uma parte do ano? Você pode comprar coisas. Agora, por que tem que ser exatamente naquele período, naquele momento? Eu penso que isso replicaria exatamente a mesma consciência. Se você não está fazendo isso, mas para alguém que esteja vendo isso, aí entra mais uma vez a Bíblia fala, né? E a aparência? E a aparência. Ó, e a aparência. Eu vou terminar de jogar a bola no colo dele aqui. Se ele não quiser, ele bate 12 embaixadinhas e joga pra você. Manda ver. Vou fazer isso. Aí, eu já vi lideranças evangélicas exatamente nessa linha. Sim. E grandes lideranças, inclusive. Falando que não vê o menor problema. Nenhum problema. E que isso é a gente perder tempo como perdemos tempo com outras coisas. E a gente reconhece que houveram coisas no meio da caminhada aí, pelo menos na história brasileira, e deve ter sido assim em muitos outros lugares, em que a igreja se apegou a muita coisa que não tinha necessidade, que não teve nenhum ganho com isso. Mas se isso é praticado hoje nessas igrejas, muitas dessas pessoas que inclusive estão nos ouvindo agora, e nós estamos no mês de festa junina. Exatamente. Então hoje, ontem, amanhã, vai ter filhos de crentes e de cristãos no geral participando disso. Então, colocando aqui o Silas já para imaginar uma situação dessa, o que você pensaria, Silas? Falar, e ali na igreja, qual que é o problema de se fazer isso? Você enviaria seu filho para um trabalho desse? Não enviaria, mas... seria até o tema da minha próxima pergunta. Então já emenda. Para o pastor, porque assim, o que eu vejo hoje, os pais também têm muita dificuldade de introduzir esses assuntos com os filhos, né? Uhum. E também questão de tempo, de correria, dia a dia, e vários outros assuntos também que os pais não conseguem abordar com os filhos.
eu queria até perguntar para o pastor, Sim. vou jogar a bola aqui. Qual é o conselho que o pastor dá para esses pais que estão nos assistindo? Porque não vai ter só aqui agora o carnaval, a festa junina, né? Vai ter várias outras festas. Sim. E até Vai ter o Halloween, vai ter o Cosme e Damião. Exatamente, e tem várias também. A Páscoa que nós comemoramos, que o mundo comemora diferente de nós, né? O Natal, né? Sim. E qual que é o conselho que o pastor dá para esses pais que têm essa dificuldade de introduzir esse assunto com as crianças? Como que o pastor dá esse conselho para os pais abordarem esse assunto? Ok, o primeiro conselho que eu dou é compre o meu livro. Não, porque assim, por que os pais têm dificuldade de responder sobre isso? Porque não conhecem. E aí não tem base, né? Não tem a base histórica, não tem a base simbólica e nem a base bíblica para explicar para as crianças. Inclusive o livro tem o último capítulo que ensinando os pais a usar esse material no culto doméstico, para poder trabalhar isso com as crianças, né? Com os filhos. Então, o primeiro conselho que eu dou é adquira o material, se intere do assunto para você ter argumento para trabalhar isso. Quando as pessoas dizem assim, não, hoje não tem mais nada a ver, a pessoa está totalmente deslocada de uma realidade, porque tem a ver sim. Está no mês, está comemorando e está fazendo a mesma coisa que se faz lá fora, aonde o santo é venerado. Então, peraí. Não dá para jogar isso para o ar e falar assim, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. O tanto que as pessoas que não conhecem, tá? Não têm essa noção, dessa visão, que no meu ponto de vista ela é distorcida, vão passar na rua e vão falar assim, nossa, a igreja é uma festa junina, nossa. Eles não vão falar que é festa cristianina. Eles vão falar que é festa junina. Aí entra a questão da própria aparência do mal que fica muito visível. Então a gente tem que ter, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Com relação aos filhos e a demanda que os pais têm, né, sobre permitir ou não, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, nas escolas. O que é uma escola? Uma escola, ela é uma instituição governamental, portanto, ela está sujeito à laicidade do Estado. O nosso Estado é laico. Então, ela está sujeita à laicidade do Estado. Dentro desse contexto de laicidade, as esferas públicas, elas não podem ostentar símbolos religiosos. Então, se você entra dentro de uma escola, tem um santo, tem um quadro, tem alguma coisa, aquilo está descumprindo a lei. Porque a fé é particular, é privada, não é pública. O público é laico. Então, uma festa junina na escola, ela não pode ostentar símbolos religiosos. Ela tem que se apegar ao pedagógico cultural. E isso está na BNCC. Estou falando isso com muita propriedade, porque eu sou professor. Eu estou dentro da escola. Na próxima sexta-feira, vai ter festa junina na escola que eu trabalho. Então, assim, a escola é obrigada, gente, é obrigada, porque está no currículo, tá, da BNCC, que são as regras, as normativas legais que regem o currículo da escola. A festa junina é um composto pedagógico da nossa cultura popular. Inclusive as particulares? Inclusive as particulares. A BNCC rege todas as escolas. Entendi. Bom, então a escola tem que apresentar o tema. A escola não é obrigada a fazer a festa, mas ela é obrigada a apresentar o tema. O tema tem que ser tratado, porque ele é pedagógico e está nas normativas e nas diretrizes. A festa é opcional. Agora, se a escola ostenta religiosidade, santo, qualquer coisa, o pai tem um argumento legal para ir e questionar essa escola. Porque a escola ela tem que tratar do aspecto cultural e pedagógico da festa, e não do seu aspecto religioso. O aspecto religioso está na esfera privada. Qual que é a esfera privada? Igreja, sua casa. Esse é o aspecto privado. Lá na sua casa, você pode colocar um altar lá para o santo que você quiser.
Lá dentro da igreja católica, eles podem ter o santo que eles quiserem. E lá no pátio da igreja católica, eles podem fazer a festa que eles quiserem com o tema religioso. Mas na escola, não. A escola é pública. Então, ela está debaixo da laicidade. Então está confrontando já com a... Está confrontando a lei. Está confrontando a lei, o Estado laico. Porque o Estado laico não é um Estado ateu, mas ele é um Estado que não privilegia nos seus espaços públicos nenhum tipo de ostentação religiosa. Então não pode ter. Por que de vez em quando a gente tem alguns debates, e são até acalorados, porque você entra numa Câmara Municipal de uma determinada cidade, está lá uma Bíblia, ou então uma imagem, ou então essa cidade é do Senhor. Isso é proibido por lei. Porque o Estado é laico. Então, nas esferas públicas, não pode ter essa ostentação. Inclusive, não sei se você acompanhou recentemente, um deputado, ele entrou com um projeto de mudar o nome das cidades, né? Tirar os santos dos nomes de cidade. Teria que mudar tudo. São Paulo teria que mudar. Teria que mudar tudo. Como Santas, Santa Inês, Santa Catarina. Imagina o que isso Sim, ia virar, né? Exatamente, também, né? exatamente. E ele se baseou exatamente na lei de laicidade do Estado. Entendeu? Porque a manifestação aí fica pública. E não pode. Isso é lei, isso está na nossa Constituição. Bom, então, assim, quando há festa na escola, o que o pai tem que observar, e esse é o meu conselho, o conselho que eu dou para os pais, é observar exatamente isso. O que está sendo abordado nessa festa na escola? Não? É o aspecto cultural, aquela questão pedagógica que a BNCC exige? Ok, sem problema nenhum. Ah, mas assim mesmo eu não quero mandar o seu filho. É seu direito. Você, como pai, você pode ausentar o seu filho. E seu filho não vai ser reprovado de ano porque ele não participou da festa. Porque não pode. Eu penso que na concepção de alguns pais, a ideia meu filho não vai ser tido como algum alienado, não é? Ou seja, ele quer integrar o filho dele. Mas é uma integração errada. É uma integração errada. Eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse assunto e de como ele criou o filho dele, falando que ele sempre fez questão de explicar os porquês. Sim. Esse é o papel do pai. E fazia com que esse dia que era, vamos dizer, um dia de festa para os amiguinhos, também fosse para ele. Saía com ele, fazia alguma coisa diferente com o filho. Então, eu acho que são métodos pedagógicos básicos, simples. Eficazes. Eu penso, até porque nós, na nossa igreja, a gente tem alguns irmãos que gostam de fogueira, especialmente nos dias frios, né? Sim. Não necessariamente nesse período de comemorações dessas festas juninas. Né? Então às vezes fazem pipoca, não é? Porque num dia frio, imagina o que é você comer uma pipoca ali com chá quente, não é? Como outras coisas que são feitas. Até um detalhe, aproveitando que eu lembrei de uma coisa aqui, que inclusive, eu não sei se foi no teu livro que tá, até a disposição das fogueiras tem significados, não é isso? Sim. Então, quando você faz alguma coisa que não seja atentando para a data e nem a essas simbologias, é uma coisa. Agora você é uma vai coisa desprendida de simbolismo religioso. Sim, e aí você vai em alguma dessas festas organizadas, em ruas e tal, tá tudo dentro do cronograma. Tá tudo dentro do figurino. Né? Então, assim, há uma dedicação. E a gente não pode negar isso. Porque as pessoas que fazem isso, elas creem nisso. Tá? Então, vamos lá, voltando para a festa da escola. Aí tem um outro detalhe. A escola fez a festa e vai vender coisas. Significa que aquilo está consagrado? Não necessariamente, mas também pode, porque daí depende da cabeça de quem está organizando essa festa, porque ninguém é totalmente isento, cada um de nós carregamos os nossos pressupostos religiosos. E aí você vai chegar onde eu queria. Aí que está o segredo, que a gente precisa observar muito. Então o pai tem que conhecer a escola que o filho está estudando. O pai tem que conhecer os diretores da escola, os professores dos seus filhos. E essa relação, infelizmente, ela é muito frágil, e eu vou ser bem sincero aqui agora, principalmente por parte de pais cristãos. Eu sou professor e eu sinto uma ausência gigantesca dos pais nesse sentido de conhecer a realidade da escola, conhecer os professores, acompanhar os seus filhos. Então, assim,
existe uma negligência por parte dos pais. E aí depois não adianta ficar tentando culpar esse ou aquele. Aproveitando, pra gente já ir caminhando já pros finalmente, já vi vocês circularem 2 vezes esses versículos da questão da carne sacrificada, da participação com os alimentos. E a gente tem, eu acredito que sejam, não sei se tem mais, vocês me corrijam aí, mas Coríntios 8, Sim. 9, 10, até o 13. E temos Romanos 14, que vão falar dessa questão do escândalo. Que é uma coisa que eu tô sempre aqui com os jovens da igreja, e esse texto eu acho muito importante nessas questões, porque não só de festas pagãs, como que é o que a gente está tratando aqui, mas existem algumas outras coisas que estão aí, são periféricas e estão atingindo, né, a mente, os costumes, seja formas de práticas como beber, fumar, tatuagem, essas coisas que estão começando a fazer parte, né, entrar nas igrejas, dos filhos dos crentes. Então, falar hoje em dia em se importar com o escândalo, com a opinião dos outros, parece que é uma coisa para o jovem, para o adolescente, impossível de entender, né? Porque o que é pregado para ele em todo momento viva do jeito que você quiser e não importa a opinião dos outros. Se tiver certo para você, tá tudo certo, né? Acho que inclusive o senhor falou disso hoje, né? Que te faz feliz, não tem nada errado. Então a gente vê cristãos que postam essas frases e falam dessas coisas, né? Mas nesses 2 textos, pelo menos que eu citei, tem uma certa diferença entre os dois. Eu quero colocar isso aqui e pedir que vocês me auxiliem aí se eu tiver errado. Mas em 1 Coríntios vai estar falando ali de uma coisa gravíssima, que é você não se preocupar em influenciar alguém a fazer aquilo sem a consciência. Então pode ser que para você aquilo seja tranquilo, né? Mas o que está perto de você se incomoda. E o texto é pesado. Pesadíssimo. E ele diz que você é responsável, né? Por aquela alma. Então, e o texto de Romanos 14 já é um pouco mais ameno, está tratando ali de aquele que não vai ser influenciado por você, aquele que está mais apontando, que está acusando que o tratamento é diferente. Até a recomendação não debate. Né? Se eu não me falha a memória, o texto é mais ou menos isso. Então, esse não seria um ponto que fecha o caixão? Só de você se preocupar com isso aqui para mim tá mais ou menos resolvido ou tá resolvido. Mas e a questão do escândalo? Isso não é uma coisa que não tem como discutir, que isso vai causar escândalo, com certeza. A gente vê muito, né, e ouve muito essa frase assim: nossa, mas ele é crente. Nossa, mas aquela ali, se aquela ali for, eu também sou. Então, veja, esses são os escândalos, né? A pessoa comporta de uma maneira que o evangelho é desacreditado por causa daquele comportamento. Então, isso é um peso muito grande. Jesus falou sobre isso, né? Os apóstolos falaram sobre isso, e a Bíblia é muito clara em dizer que as pessoas que promovem esse tipo de coisa vão sofrer aí uma pena bem dura. Então, já que nem você falou, ponto bem resolvido. Aí, voltando um pouquinho lá naquela questão da festa, né? O perigo do escândalo. Eu estar lá, eu levar meu filho. Todo mundo vai olhar e falar: mas não é crente? Como é que ele está aqui? Então, veja bem, já entra aí. Aí tem a questão da comida que é vendida lá nessa festa. Você sabe se foi consagrada, se não foi? Você tem o conhecimento da ideia que aquilo foi concebido dentro da escola? Não tem. Então, assim, tem todos esses detalhes que precisam ser observados. E aí vem uma coisa muito importante. A minha esposa, ela é caixa responsável pelas finanças da festa junina na escola que ela trabalha há muitos anos. E ela já falou isso para mim diversas vezes, que tem pais
que quando precisa, por exemplo, contribuir para uma EBF do Departamento Infantil da igreja, ele reclama, ele diz que não tem dinheiro. E quando ele o faz assim com... Pesar. Sabe? E com aquela quantia que não dá para fazer nada. Só que esse mesmo pai comparece na festa da escola e gasta 100, 150 reais. Tá bom? E talvez, como é o caso lá da escola dela, não tem nada de santo, não tem nada. É feita a festa para o pedagógico cultural, e aí a escola aproveita para vender um monte de coisa para arrecadar dinheiro também, que a escola precisa de dinheiro. Não tem nada consagrado. Entendeu? Inclusive é vendido pastel, nem tem as coisas que são, né, ali típicas da festa junina. Então, assim, comer lá não teria problema nenhum. Mas, assim, olha a atitude contrastante. Eu sou um cristão, meu filho participa de um departamento da igreja e eu tenho reservas em contribuir com esse departamento, que o meu filho está inserido nele. Mas aí eu vou para a festa secularizada, que é uma festa de origem pagã, e eu gasto 150 reais. Então, olha a discrepância. Olha o que a gente está valorizando. Eu acho que é aqui que pega. O que eu estou valorizando? Então, assim, eu posso fazer um culto, o culto da fogueira? Pode, não tem problema nenhum. Mas, pelo amor de Deus, não vai fazer no dia 13, que é o dia do santo lá, né? Faz outro dia. Você entendeu? Porque senão alguém vai passar e falar assim, o crente tá fazendo festa de São João. O pastor citou o dia 31 lá, que é do Halloween. Do Halloween, isso, que é da reforma. Sim, é o mesmo dia da comemoração da reforma. Não fazem nada com relação a isso, nem sabem. Nem sabem que é o dia da reforma. Nem falam disso. Isso. Mas estão com seus filhos lá no Halloween. Comprando coisinha de bruxa e fazendo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que mais observar. O que eu estou valorizando? Entendeu? Eu quero que o meu filho ele tenha consciência da cosmovisão cristã, ou eu quero que o meu filho seja meio alienado dessa questão bíblica e seja super inteirado de Halloween, o que é relevante? Entendeu? Sabe? Novamente, talvez eu estou mirando na águia e estou só acertando o pombinho. Esse que é o problema. Então, assim, a escola ela não vai se deixar de fazer o papel pedagógico dela. Ela não vai deixar, porque ela é obrigada a fazer isso. A criança não foi na festa junina da escola, vai reprovar de ano? Não vai. Bom? Meu filho tem que fazer um trabalho sobre festa junina, não vou deixar. Meu irmão, presta atenção numa coisa aqui. Deixa o menino fazer. A hora que o trabalho estiver pronto, pega esse trabalho, leia junto com ele e confronte com a palavra de Deus. Você vai estar tendo a oportunidade de dar uma aula para o seu filho. Você entendeu as coisas? O grande problema, pastor Daniel, é que o povo cristão, eu diria que uma boa parte do povo cristão é analfabeto bíblico. Não conhece nada ou quase nada. Esses assuntos, eu até penso que algumas igrejas que contribuem forte para a deterioração hoje de valores Sim. que são preciosos para o povo evangélico. E vou mais além. Eu acho assim, que alguém que diz assim, olha, não faz mal, isso não tem problema, isso é caso... Ou seja, aquele pessoal que abre a porteira, não é? Sim. E quando eu digo que aquilo que não faz mal para alguém é aquela coisa, né? São aqueles que estão sempre alargando a porta. E eu digo que não, isso é caso superado, esse povo isso é besteira, nós já superamos isso. Eu penso que assuntos como esse, outras coisas também, eles também não já deixaram para trás também. Ou seja, são pessoas que nada faz mal mais. Já são aqueles que estão com mente cauterizada? Mente cauterizada. Paulo fala para Timóteo, penso exatamente assim. Mente cauterizada, quer dizer, não tem mais sensibilidade. Esse que é o problema, da gente perder essa sensibilidade. Então, assim, o pai perde a oportunidade de ser o professor do seu filho, quando ele simplesmente põe uma proibição. Talvez o segredo não é proibir, o segredo é acompanhar, o segredo é estar junto.
Fala, filho, o que você pesquisou? Olha, pai, eu pesquisei aqui, ó, tem o Santo Antônio, tem isso, tem aquilo, começou assim e faz assim. É, filho, é assim mesmo. Vamos para a palavra de Deus agora? Ó, isso é idolatria. Puxa vida, já pensou a lembrança que esse filho vai ter? Olha, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. E se os pais não ensinam, vai ter outras pessoas, né, por trás. Ele vai aprender aquilo que vai ser dado para ele lá na escola. Tudo e isso aí, é na escola, né? E aí, o que acontece? Ó, ao invés da criança ter a lembrança da aula que ele teve com o pai, ele vai ter a lembrança do pai chato que proibiu ele de fazer. Exatamente. E não explicou por que ele era proibido de fazer. Entendeu? Então, assim, quando a gente assume a posição de ser pai, né, a gente tem que saber que ela vem com esses encargos. A paternidade responsável, ela traz todo esse contexto. Então, assim, se eu perco a oportunidade de ensinar meu filho, outra pessoa não vai perder. E de criar um caráter cristão, que Exatamente. E no meio desse caminho aí, não pode se mudar nada, né? Esse que é o grande desafio, eu acredito, de não deixar se mudar um tio, como a própria palavra fala, né? Sim. Que ai daquele que mudar alguma coisa nesse meio, né? Então, entender que muitos desses pais têm deixado, acho que, vamos dizer, pecado por omissão, Sim. né? Não faz disso menos grave, né? Não faz isso não ter os prejuízos que teria se eles fizessem conscientemente. Então, não sei se alguém tem mais alguma coisa. Entre tantas coisas que nos identificam, eu penso que essa mudança de comportamento que deve haver, se fosse para a gente viver como o mundo vive, a gente estava lá no mundo. Sim. A gente já saiu de lá, né? Já saiu de lá. Não tem mais exatamente. sentido, né? Então, tem determinadas práticas que elas ficaram no nosso passado. Há poucos nós estávamos fazendo um breve comentário acerca justamente da transformação que se faz necessária na vida de todo cristão que reconhece a Cristo como seu Salvador, porque a pessoa vem para Cristo, mas não pode permanecer como ela veio, né? Até alguém de forma bastante curiosa, né, dizia assim, que Jesus, ele não nos aceita como nós somos, não é? Essa é a grande verdade do Evangelho. Se fosse para ele nos aceitar como a gente não precisava de mudança. Não era conversão, né? Não era conversão. Então, não precisava do sangue de Jesus, não precisava, não é, do arrependimento. Se fosse para a gente vir e ficar como a gente... venha, Jesus, ele só quer o teu coração, não é? Você não precisa... Não, nós precisamos ter comportamento diferente do que tínhamos antes, né? Isso passa por esse crivo, não é? Eu tenho que selecionar as minhas amizades, eu tenho que selecionar aonde eu participo, eu tenho que ver exatamente quem me cerca, porque uma atitude minha, ela pode escandalizar pessoas, não é? Então, tudo isso, eu penso que nós vivemos um tempo, pastor Daniel, foi até um fruto de um comentário inicial nosso aqui, né? Chegamos um tempo de evangelizar os evangélicos, não é? Exato. Pregar o evangelho para Pregar evangélico para os cristãos. Né? Isso é uma coisa bastante controversa, não é? Sim. Até, não é? Porque preocupante, né? Preocupante, porque nós vivemos realmente dias difíceis, como disse Paulo, e o nosso povo precisa dessa diretriz. Eu penso que essa nossa breve conversa aqui, não foi tão breve assim, não é? Mas essa nossa conversa aqui, ela pode contribuir muito para a vida daqueles irmãos que estão nos ouvindo e que ainda têm dúvidas sobre o comportamento diante de momentos como esse, não é? O cristão pode participar, o cristão deve participar, ele até pode, mas não deve. Não deve. O ponto final é esse, o cristão não deve. Acho que assim, o melhor conselho que a gente tem para dar aqui para todo mundo é esse. O cristão não deve. O risco é muito grande. Então, quando você tem um risco muito grande, é melhor evitar. Porque é estatístico. Se você corre o mesmo risco todo dia, um dia você vai se dar mal. Um dia pra você entra para não estatística. Não então... é simpático esse papo de cristão, né? Do chato, daquele que talvez entenda, mas olha o tempo que eles poderiam estar gastando aí com
coisas mais importantes, com evangelização, com projetos, com discussões, quem sabe que para vocês sejam mais caras, mas nós entendemos que isso aqui contribui para muitos pais, principalmente, que eu acho que é esse o foco aqui, inclusive do livro do pastor. Mas eu quero já pedir para vocês que, a partir desse novo canal que nós temos aí, da Igreja Bragantina, o Bragantina Tal, que vocês possam sugerir, né? Pode falar lá, pode comentar, a gente vai, na medida do possível, o que for mais relevante aí a gente responder. Tem aqui uma equipe que está sendo formada para a gente trabalhar nisso, mas que a gente tenha outros temas, não discutir só apenas coisas para polemizar, mas para a gente realmente discutir aquilo que é sensível e que é necessário. Porque parece que uma coisa tão simples e tão presente no nosso dia a dia, quem diria que a gente poderia gastar muito mais tempo de conversa aqui, inclusive, né? Então, você quer saber dos detalhes históricos, da origem, o desenvolvimento, tudo que eu tive a oportunidade, o meu tá aqui, ó, todo marcadinho aqui, ó, e ali todo. Você procura, então, esse livro do pastor, todos os outros que estão aqui já foram referendados. E também, se o pastor quiser deixar a rede social, pastor, como é que tá a do senhor lá? Isso, eu tenho... eu não sou muito bom de rede social, gente, eu confesso, né? Eu tenho meu Instagram, professor Daniel Batista, procurar lá por Daniel Batista, então professor Daniel Batista vai encontrar, não tem dificuldade. Eu também tenho o Facebook. Tanto em um como o outro tem os meus contatos, é só entrar lá e pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa e acerta para você adquirir o livro. Se você for no site da Amazon e digitar meu nome lá, digitar Daniel Batista, vai aparecer esse livro em formato e-book. Ele tem lá também em formato e-book, que é a editora que disponibilizou lá. E também você vai encontrar outros 3 e-books de minha autoria lá no site do Amazon. São livros, esses outros 3 títulos estão só em e-books, tá? Então, se você entrar lá e digitar, você encontra. E você também pode comprar direto da livraria. Você entra, o site da livraria é livrariasantorini.com.br. Você entra lá, também tem todo o catálogo, e aí você encontra esses nossos livros físicos lá também para ser vendido. Mas se você é daqui da região, né, próximo aqui de Jundiaí, pode entrar em contato direto comigo, que eu tenho os livros à pronta entrega, e aí você já pega rapidinho, já começa a fazer a leitura. Dá para disponibilizar o telefone do pastor? Então nós vamos incluir aí, já entrou em contato direto lá. Isso, pode me chamar no WhatsApp. Eu quero lá que desde já agradecer muito, pastor, pela sua a disponibilidade, né, e a sua prestação de serviço para essa igreja, porque hoje nós tiramos couro dele aqui. Então eu quero agradecer. Eu cheguei 6 horas da tarde. Pessoalmente aqui, deixar a minha gratidão e não só pelo podcast aqui, mas também pelos jovens da igreja, pela participação no culto, e já passar aqui para o pastor também fazer as considerações. Silas. Eu quero agradecer a Deus por este momento, agradecer aos meninos aí que estão trabalhando aí desde cedo, não é? Para organizar tudo isso, que Deus possa recompensá-los. Pastor Daniel, muito obrigado. Silas, Felipe, e que nós possamos, irmãos, esse é um canal que está aberto aqui para abençoar o nosso povo, não é? Para abençoar o povo de Deus. Tenho certeza que, como esse momento, nós teremos outros aqui, e sempre com assuntos importantes, urgentes, não é? E que pode abençoar a sua vida. Deus abençoe vocês e nos ouçam sempre, viu? Muito obrigado. Pastor Daniel, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, meu querido. Somos gratos de receber o pastor aqui. Tenho certeza que vai voltar muitas vezes aqui para falar com outros temas. Não aguenta mais aqui. Conosco. E quero agradecer. Isso não me cansa. Agradecer todo mundo que está assistindo aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza, pastor, que esse podcast vai abrir
mente, né, de muitos cristãos, né? Eu estava até comentando com o Felipe esses dias que uma coisa muito engraçada que está acontecendo é crentes saindo da igreja e pessoas que são do mundo famosas estão vindo para a igreja, né? E vindo e dando exemplos, né, de muitas outras coisas. Eu tenho certeza que esse podcast vai abrir os olhos e a mente de muitos crentes que estão dentro da igreja, mas estão com os seus olhos tampados aí para tudo que está acontecendo no mundo. E eu quero agradecer o Felipe e agradecer todo mundo que está assistindo aí. Então, pessoal, esse aqui foi o segundo episódio de muitos que virão. Acompanhe a gente aí no @BragantinaTalk no Instagram, o nosso canal no YouTube, que é esse que você está assistindo aí. E tem, para quem quiser aí, alguns irmãos que são da igreja e tem aí, gastam bastante tempo na rede social e não segue a rede social da igreja. Assembleia de Deus Bragantina, os irmãos lá do Ceará, principalmente, eles têm as redes sociais lá bastante ativas também, então sigam lá, tem da Terra Dura, tem do Mingu, tem, isso aqui é um papo para quem é de casa, vocês vão ouvir eu falar bastante disso. E, então, tem um aplicativo também, né? Um aplicativo da igreja. Que né? tem tudo lá, em tudo. Inclusive, terá lá uma aba Bragantina Talk. O pessoal de Jamacaru também acompanha, tem a rede social deles, sim, bem ativos também. Inclusive, todas as aulas da Escola Dominical tem lá também. Vai conseguir ver também o que acontece no campo missionário. Que já tudo tem por bastante lá. coisa lá. Tem bastante coisa, consegue ver por lá também. Então acompanhe o canal no YouTube e acompanhe no Instagram, que vocês vão estar bem informados e abençoados. A gente se despede por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Na paz. Deus abençoe.